Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o seu antecessor tinha um lema que de ano para ano se foi acentuando, que é o agora é que é. Depois de centenas de anúncios públicos, inúmeras promessas de investimento na ferrovia, na CP, na EMF, resumindo tudo isto, não passava de propaganda, eis que o Sr. Ministro, chegado ao Governo, apresenta pomposamente um plano de emergência para a situação da ferrovia. Na realidade, na nossa ótica, trata-se do reconhecimento de que, ao longo de 4 anos, não se fez nada neste setor. E é a confirmação daquilo que foi o resultado desastroso das políticas do anterior Ministro, que contribuíram de forma decisiva para a degradação e a levada à quase da indigência dos transportes públicos. Em fim de mandato, estávamos num bom momento para fazermos uma avaliação do presente e do futuro. Quanto ao futuro, no médio e longo prazo, o que este Governo nos deixa é uma mão cheia de nada, porque não há qualquer objetivo estratégico. Quanto ao curto prazo, deixa-nos este plano de emergência, que para além do atestado de incompetência que eu já referi ao anterior Ministro, objetivamente também tem razões políticas, porque estamos a 3 meses das eleições. Mas vamos calculizar um pouco o seu plano de emergência, Sr. Ministro das Infraestruturas. Trata-se de um investimento plurianual de 45 milhões de euros, dos quais 9 milhões serão já executados este ano. Sr. Ministro, com a dimensão dos problemas da CP, da ferrovia, da EMF, o que é que representam 9 milhões de euros a serem executados este ano? Não mais, e isto é que eu gostaria que ficasse claro, não mais, e vou-lhe dar um exemplo relativo, que se eu fizesse, é a mesma coisa que se eu fizesse na minha casa uma reabilitação de 90 cêntimos. Ou seja, nem para uma lata de tinta nem conseguiria comprar uma lata de tinta. Portanto, estes 9 milhões no panorama das dificuldades da CP não são mais nem menos do que isso. Portanto, com a honestidade que lhe é reconhecida, Sr. Ministro, o que era importante, já que pediu desculpas e assumiu aquilo que foram a falta de competência do Ministério e, neste caso, do seu antecessor, gostaria também que assumisse aqui com clareza que explicasse este anúncio do Governo. Porque eu acho que a tomada de posição no Conselho de Ministros não é para brincadeiras. Quando se toma uma decisão, portanto, o Conselho de Ministros não é o órgão de propaganda do Governo. Nessa circunstância, era bastante importante que nos explicasse estes 9 milhões de euros dentro do quadro negro da CP. Para terminar, queria-lhe deixar 2 questões que me parecem bastante importantes. Uma, relativamente às responsabilidades partilhadas de que falou. Já provámos várias vezes que os problemas na ferrovia, neste momento, são muito maiores que no tempo da Troika. Hoje a CP, a ferrovia em geral, a EMF, vive com menos do que no tempo da Troika. E nessa circunstância os problemas agravaram-se. E por isso é que durante estes 4 anos, não tendo havido investimento e tendo ocorrido cativações, os problemas se agravaram. Relativamente à questão do contrato de serviço público, o Sr. Ministro disse esta semana que finalmente o Governo tinha compreendido a necessidade de um contrato de serviço público. Eu pergunto se ao longo dos últimos 4 anos, e o anterior Ministro não percebeu essa necessidade. É que é verdade, só é possível avaliar uma empresa de transportes públicos com a existência de um contrato de serviço público que começa a qualidade de serviço. Aliás, tem sido esse o problema do Sr. Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. E para terminar, Sr. Ministro, dizer-lhe o seguinte: como é que se explica que numa situação estrutural tão grave como se está a passar nos transportes no Tejo, eu sei que a tutela não é sua, mas representa o Governo neste caso, como é que se explica que a Soflus, a Transtejo, se tenha atrasado na apresentação das candidaturas ao POCUR? Só estamos a falar da candidatura, não estamos a falar de projetos, estamos a falar de candidaturas. Como é que se explica? Muito obrigado. O Sr. Deputado pediu 5 segundos. 5 segundos. É só para dar um número ao Sr. Ministro a respeito do que significa as renegociações. Só na rota do Algarve Litoral, o Tribunal de Contas estimou que o efeito da renegociação pudesse orçar num aumento das responsabilidades financeiras do Estado entre 294 e 488 milhões de euros. Portanto, imagine-se com mais outras 6. Obrigado, Sr. Deputado.